Senhoras e senhores, bom dia. É com imensa satisfação que a Universidade Federal do ABC recepciona a todos para a solenidade de apresentação das aeronaves e inauguração do hangar UFABC. Antes de iniciarmos a cerimônia, gostaríamos de agradecer algumas presenças. Brigadeiro Márcio de Calazans Braga, Mário Bevilacqua e esposa, Major Brigadeiro Antônio Ricardo Pinheiro Vieira e dirigentes da universidade. Dando início à cerimônia, gostaríamos de convidar para compor a mesa solene o magnífico reitor da universidade, professor Dr. Klaus Capelli, o nosso convidado palestrante, Dr. Osiris Silva, Tenente-Coronel da Força Aérea Brasileira, senhor Zeir Ramos. O diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da UFABC, professor Dr. Aníbal Etten Júnior. Convidamos a todos para que solenemente entoemos o hino nacional brasileiro. E o sol da liberdade em raios lúdicos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol esplendente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada,
passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandecente, pátria amada Brasil. Mencionamos e agradecemos a presença do prefeito da cidade de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, que esteve conosco há pouco para cumprimentar os nossos convidados. Hoje, estamos reunidos aqui para celebrar um marco muito importante para a UFABC e que, com certeza, ficará registrado nos anais de sua história. Mais significativo ainda é esse momento para nós, pois nos reporta ao mesmo dia 26 de julho, em 2005, quando foi promulgada a lei de criação da nossa universidade. No ano de 2010, foram iniciadas as tratativas entre a UFABC e o Comando da Aeronáutica, que culminaram na doação de 2 aeronaves à universidade, modelos Bell UH-1, Iroquois, e Embraer EBM-110. Uma trajetória intensa de negociação nos últimos anos possibilitou-nos estar aqui hoje, finalmente, comemorando a agregação deste precioso acervo aos equipamentos da UFABC, que vem atribuir valioso distintivo à qualidade do nosso curso de Engenharia Aeroespacial, por contribuir diretamente para a melhor formação de nossos alunos, tornando-os aptos para atuarem amplamente na estratégica indústria aeroespacial e na aviação militar, de fundamental importância ao desenvolvimento nacional. Essas aeronaves inserem a nossa universidade na constelação das instituições de ensino que têm essa classe de instalações, o que significa fazer parte de um restrito e privilegiado grupo de universidades. Pedimos, portanto, uma calorosa salva de palmas a todos que, de alguma forma, estiveram envolvidos no processo de doação dessas aeronaves à Universidade Federal do ABC. Neste momento, convidamos o professor Dr. Aníbal Erten Júnior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Aplicadas da UFABC, para expressar-nos algumas palavras. Magnífico reitor da Universidade Federal do ABC, o professor Klaus Capelli e o professor Dácio Mateus, vice-reitor, o coronel Osiris Silva, nosso convidado de honra, a qual temos muita honra de receber, o coronel Zeir Ramos, que foi o responsável por, do lado da aeronáutica, cuidar da papelada toda que trouxe as aeronaves para cá, demais colegas, visitantes, pessoas que estão junto conosco aqui agora, alunos, técnicos administrativos. No dia 19 de maio de 2017, chegaram ao campus de São Bernardo as aeronaves doadas pela Aeronáutica para a UFABC. Trata-se do Bandeirante, o avião que está lá, e do helicóptero UH-1, fabricado pela Bell Helicopters. Ambas as aeronaves vieram do Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos, situado na cidade do Rio de Janeiro. A viagem foi feita em 3 carretas, uma com a fuselagem do Bandeirante, a segunda com as asas e os motores, e a terceira com o helicóptero. No dia que chegou, estava uma chuva torrencial. Chovia tanto que dava para um peixe respirar sozinho no ar, sem precisar de caminhar. Uma vez descarregadas,
essas aeronaves, iniciou-se o trabalho de montagem, que, por sua vez, durou mais 15 dias. Tanto o transporte como a montagem foram providenciados pelo Comando da Aeronáutica, cujas gentilezas a UFBC agradece efusivamente. O processo como um todo durou 4 anos e envolveu um número excepcional de pessoas. Na verdade, eu nunca fiquei devendo tanto favor para tanta gente. Das quais eu vou citar os nomes que mais apareceram, mas o número é muito maior que isso. Marcos Rubia, muito obrigado. O professor Fernando Madeira, Júlio Francisco Bonetti Facó, José Carlos Dugo, Ulisses, cadê o Ulisses? Estava aí também. Olha lá o Ulisses também, do pessoal da Obras. Walter Rosa, Ricardo Soares Lima, professor Reolando Brasil, que está aqui também nos agraciando com a sua presença, Vitor Bittencourt, que não pôde vir, o Valdenor de Jesus, Solange Coutinho, Renata Cesarini e muitos outros nomes. Na verdade, se a gente fosse citar todos os nomes, eu ia falar metade dos nomes do pessoal que trabalha na UFABC. Finalmente, agradeço à reitoria do UFABC, que nunca duvidou do sucesso dessa missão e sempre apoiou nossos esforços, mesmo quando nuvens negras, de chuva também, ameaçaram todo o processo. Novamente, muito obrigado. Obrigada, professor. Após a fala do professor Aníbal, chamamos o nosso convidado, Tenente Coronel da Aeronáutica, senhor Zeir Ramos, para nos proferir algumas palavras. Magnífico reitor da Universidade do ABC, professor Klaus Capelli. Magnífico reitor da Universidade Unimonte, professor, doutor e coronel aviador Osíris Silva. Excelentíssimo senhor brigadeiro Márcio de Calazans Braga, diretor do Parque de Material Aeronáutica de São Paulo. Digníssimo diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, professor Aníbal Júnior. Digníssimos senhores professores e funcionário desta instituição. Ilustríssimo senhor Mário Bevilacqua, representante dos pilotos de Bauru. Demais autoridades presentes, caríssimos alunos, senhoras e senhores. Nosso sentimento, neste instante, é de gratidão. Gratidão por compartilhar desse momento e pelos fatos que passaremos a discorrer a partir de agora. Nós, brasileiros, temos uma vocação natural para a conquista do ar. Essa afirmativa está fundamentada na nossa própria história, quando voltada para investigar e pesquisar a possibilidade que o homem teria de voar com suas próprias asas. Foi assim com Bartolomeu de Gusmão, o padre voador, que entre 3 e 8 de agosto de 1709 realizou, dentro do Paço Imperial de Lisboa, experiências com um pequeno globo de papel que dentro trazia um fogo ígneo, precursor indiscutível do primeiro balão de ar quente capaz de elevar o homem. Esse brasileiro, nascido na cidade de Santos, em dezembro de 1685, deixou um descortino
para o futuro no tocante à predestinação do Brasil para o ar. Essa luta, ocorrida no Velho Mundo, alongou-se até o dia de sua morte, em 19 de novembro de 1724, em Toledo, na Espanha. Na corrente desses fatos históricos, nessa temática da vocação inalienável do Brasil para a conquista do ar, chegamos ao século seguinte com o nascimento de Alberto Santos Dumont, em 20 de julho de 1873, cabendo desta vez o privilégio do berço natal ao estado de Minas Gerais, na fazenda de Cambangu, hoje município de Santos Dumont, no Alto da Mantiqueira. Por um desses desígnios inexplicável ou transcendente, viria o pai da aviação a falecer nas proximidades do berço natal de Gusmão, no litoral de Santos, em Guarujá, em 23 de julho de 1932. Sua predestinada missão levaria o Brasil ao cenário mundial como a pátria do inventor do avião, quando, em 23 de outubro de 1906, Alberto Santos Dumont deu o mais importante passo na invenção do mais pesado que o ar, o avião. Voando com seu 14 bis diante do público e da imprensa, além de instituições que registraram o fato no campo de Bagatelle, na França. Estava vaticinada a trajetória do homem no rumo das estrelas. Esses fatos, seguidos de tantos outros, nos trouxeram ao momento do aqui e agora, quando temos a honra de participar desse movimento de brasilidade, mais uma vez prestigiando os homens do ar. Assim, a partir de 1941, com a criação do Ministério da Aeronáutica, a nação brasileira passou a contar com mais uma de suas forças armadas no processo do seu desenvolvimento e segurança. Descendentes e seguidores dessa história de glórias e de conquista, estavam os homens da Força Aérea, entre eles o coronel Osíris Silva, aqui presente e homenageado neste ato pela indefectível sabedoria dessa universidade. Essa atividade de voar e fazer voar, advinda do avanço da tecnologia fundamentada na ciência e na pesquisa, contou entre os seus idealizadores com o Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho, que, quando tenente, tornou-se pioneiro do Correio Aeronacional. Mais tarde, em 1950, já como tenente-coronel aviador e engenheiro, participou da criação do ITA, sendo esta organização de ensino civil-militar a primeira sediada dentro do Centro Técnico de Aeronáutica, CTA, hoje DCTA. Isso, já num passado remoto contemporâneo, estava dado o passo para o futuro. Germinava neste sítio um polo de desenvolvimento e de crescimentos nacionais, orgulho para toda a nossa sociedade. Nasceria a indústria aeronáutica brasileira, carreada particularmente pela Embraer, a partir dos meados do século XX, mais precisamente em 19 de agosto de 1969. Para o seu estágio atual, houve muitas contribuições
e dedicados sacrifícios que guardam os nomes do Tenente Brigadeiro Paulo Vitor, do Coronel Osíris Silva e seus companheiros de ideais. Cabia, então, a partir de nossa participação humilde e anônima, um gesto de reverência e de homenagem a esse passado e de esperanças para o nosso futuro. O passado se afigurou como patrimônio de toda a nossa história, enquanto o futuro ficaria reservado às gerações do agora, particularmente o dessa pleiade de cientistas, acadêmicos, intelectuais e estudiosos, integrantes da Universidade Federal do ABC. Daí a feliz escolha deste campus para abrigar e acolher um dos significativos elementos das nossas tradições aeronáuticas. Os laboratórios representados pelas aeronaves Bandeirantes e H-1H, desativadas da Força Aérea, hoje abrigadas no hangar destinado aos seus estudos e pesquisa, é um direito dessa comunidade. Desculpe um pouquinho, que é a idade. Além de seus estudos de pesquisa, essas aeronaves guardam e lembram os valores de nossa nação, construída com a devoção de homens dignos, como esses que fizeram a história aeronáutica brasileira. Particularmente, tive a felicidade de, contrariando o ditado de que águas passadas não movem moinhos, de, após 16 anos já na reserva, ser convidado para retornar como contratado por tarefa de tempo certo, e hoje, já no meu 11º ano, após exercer diversas funções no Parque de Aeronáutica do Campos Afonso, fui designado para montar e conduzir a assessoria de alienações de aeronaves, resultando assim na felicidade que tive de aquinhoar algumas cidades que merecem o título de guardiães das nossas tradições e histórias aeronáuticas. Entre elas, carece a necessidade de citar a cidade de Bauru, neste estado, onde uma aeronave Bandeirante está perpetuada como monumento em homenagem à FAB, na pessoa do magnífico palestrante, cidadão bauruense, que, dentro de alguns minutos, nos abrilhantará com suas palavras, marcando, sem dúvida, o início de uma nova história para esta universidade. Essa honraria é de todo o povo brasileiro. A honraria que eu me refiro é de ter uma aeronave, uma praça em cada município, uma aeronave. Mas, infelizmente, a nossa Força Aérea não é tão grande quanto a nação que deve defender. Por essa razão, apenas uma parte representativa de nosso território terá a missão de levar adiante as imagens daqueles aviões que, depois de cruzarem por décadas os céus do Brasil, voaram silenciosamente para o terreno em que pousaram, marcando para sempre a visão de um Brasil confiável e forte na sua vocação para o espaço.
Em cada uma dessas aeronaves está escrita a força de um povo que se destina a um futuro de grandeza, tanto quanto sonharam e realizaram seus vultos históricos, entre eles Bartolomeu de Gusmão, Santos Dumont, Augusto Severo, Juventino da Fonseca, Ricardo Kirk, Lísias Rodrigues, Eduardo Gomes, Casimiro Montenegro Filho, Nelson Freire Lavaneri Vanderlei, Nero Moura, Paulo Vitor e aqui presente entre nós o Coronel Osíris Silva, para quem eu peço uma salva de palmas. A todos, muito obrigado. Desculpe as falhas. Que aula, né? Neste momento, então, passamos a palavra ao magnífico reitor da UFBC, professor Dr. Klaus Capelli. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento inicialmente os colegas da mesa. Eu cumprimento o professor Aníbal, em nome do qual eu estendo esses cumprimentos a todos os membros da comunidade universitária presentes. Eu cumprimento o coronel Zeir, em nome do qual eu estendo esses cumprimentos a todos os membros e representantes das Forças Armadas presentes. Eu cumprimento o Dr. Osíris, em nome do qual eu estendo esses cumprimentos a todos os membros da comunidade da aviação presentes. O currículo do Dr. Osíris vai ser lido daqui a pouco. Então eu vou me resumir, me restringir a 5 palavras. Ele é uma lenda viva. De fato, é um momento histórico para o UFBC, a presença do Dr. Osíris e a doação das aeronaves. O UFBC é uma universidade que é destino dos sonhos de milhares de alunos, muitos dos quais estão aqui hoje conosco. Além de ser o destino dos sonhos de tantos e tantos alunos, a UFBC é uma universidade que, em quase 11 anos de idade, está apontando em inúmeras avaliações nacionais e internacionais como uma das melhores do Brasil, uma das melhores da América Latina e a caminho de estar uma das melhores do mundo. Hoje, a UFBC recebe 2 equipamentos que vão ajudar a consolidar ainda mais a excelência em ensino, pesquisa e extensão da UFBC. E vão providenciar uma magnífica oportunidade de aprendizagem para nossos alunos. De todas as alegrias que esse dia nos traz, essa talvez seja a melhor, seja a maior. Providenciar oportunidades de aprendizagem para nossos alunos. Muitas pessoas contribuíram com essas doações, com essa possibilidade de providenciar as oportunidades de aprendizagem. Muitos já foram citados, obviamente os colegas da mesa, todos tiveram um papel muito importante nisso. Eu gostaria de citar, além dos nomes que já foram citados pelos colegas, 3 colegas que se envolveram desde o começo nesse projeto, que são os professores Luiz Martins Filho, Jorge Romano e Reolando Brasil. A todos esses 3, muito obrigado por suas contribuições. Mas, obviamente, nosso obrigado principal para o Dr. Osíris, nosso convidado,
que hoje nos honra com sua presença. Obrigado a todos, obrigado, Dr. Osiris, e parabéns, UFBC. Para brilhantar esse dia memorável, contaremos em instantes com a palestra do visionário da aviação brasileira, Dr. Osiris Silva. Pedimos gentilmente aos demais membros da mesa que retomem seus assentos na plateia para prestigiarem a fala do nosso convidado. Oficial da Aeronáutica e engenheiro formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, contribuiu significativamente no desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira. Foi líder da equipe que projetou e construiu o avião Bandeirante e, em 1970, promoveu a criação da Embraer, uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo, dando início à produção industriais de aviões no Brasil. Presidiu a empresa até 1986, quando então foi convidado a ser presidente da Petrobras, onde atuou até 1989. Em 1990, assumiu o Ministério da Infraestrutura e, em 1991, retornou à Embraer, conduzindo o processo de privatização da empresa, concluída em 1994. Atuou como presidente da Varig e criou, em 2002, a empresa Pele Nova Biotecnologia, projeto pioneiro da Academia Brasileira de Estudos Avançados em Saúde Humana, cuja missão principal é a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de tecnologias inovadoras na área de regeneração e engenharia tecidual. Faz parte de vários conselhos e associações de classe e tem vários títulos publicados, dos quais podemos destacar suas duas últimas publicações: Etanol, a Revolução Verde-Amarela, em 2008, e A Decolagem de um Grande Sonho, neste mesmo ano. Atualmente, Osiris Silva é reitor do Centro Universitário Unimonte, Universidade Monte Serra, em Santos, São Paulo. Após essa sucinta apresentação, chamamos o nosso convidado, Dr. Osiris Silva, para dar início à palestra. Bem, bom dia a todos. Eu pergunto se todos estão ouvindo bem. Estão ouvindo? Bom, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje, quando nós vamos trazer para a universidade um avião que nós próprios fabricamos provavelmente em 1977. Portanto, é um produto que já voou bastante, prestou enorme serviço. Mas eu vou tentar resumir a história desse avião e do que sucedeu em consequência dele, especialmente voltado para os alunos que estão aqui assistindo essa palestra agora. Deixa eu ver aqui. Para trás. Desculpe aqui, gata. E eu denominei essa palestra como Brasil voando alto com as asas da Embraer. E que isso é uma realidade hoje, é uma realidade bastante incontestável. Se nós olharmos o que aconteceu nos últimos tempos, a empresa internacional da Uber convidou a Embraer para trabalhar no projeto do novo veículo do futuro. E convidou justamente devido à competência técnica da companhia de produzir. Continua ouvindo bem?
a competência técnica para participar desse desafiante projeto. Recentemente, a Embraer fez voar o seu maior avião, um cargueiro militar que pode ser transformado para uso civil também, e que hoje é um dos competidores mais importantes da atualidade no campo da carga aérea de modo geral. Por outro lado, hoje nós já somos o maior fabricante de aviões executivos do mundo, com dados do ano passado. Quer dizer, uma coisa que nós jamais poderíamos ter pensado que poderia acontecer. Por outro lado, estamos já com mais de 20 forças aéreas do mundo operando o nosso avião de treinamento criado aqui no Brasil, com tecnologia nacional, propriedade da marca nossa. Por outro lado, temos aviões voando em 90 países do mundo. Ao longo dessa cerimônia, milhares de pessoas estão embarcando nos nossos aviões em mais de 90 países. E aí cabe realmente essa pergunta. Como isso pôde acontecer? E é justamente isso que eu me dirijo aos alunos em particular. Vocês, em particular, quando saírem graduados aqui dessa universidade, continuando a estudar, evidentemente a educação continuada é importante, vocês poderão iniciar projetos de grandes dimensões, muito maiores do que aquela que vocês pensaram quando iniciaram. E eu espero que cada um possa acreditar que tudo pode ser feito, desde que você, cada um, independente de qualquer outra coisa, com determinação necessária, decida avançar dando um primeiro passo. E esse primeiro passo pode ser sucedido por outro. Da mesma forma que eu falei até agora, eu também, junto com outros companheiros, nós também tivemos um começo. E esse começo, como foi dito aqui anteriormente, começou na cidade de Bauru, aí no interior do estado de São Paulo. E por quê? Porque havia um aeroclube extremamente bem organizado, que funcionava, que foi instilando na cabeça dos meninos daquela época que avião era uma coisa absolutamente necessária para o Brasil, um país grande, um país continental, que precisa da comunicação para sua integração. Mas, quando, em particular, eu comecei a me entender por gente já com 11, 12, 13 anos, e tinha um grande amigo chamado Benedito César, também de Bauru. Nós, aos 40 anos do voo de Santos Dumont, em 1946, nós tínhamos perguntas sem resposta. E a pergunta era, por que o nosso país continental não fabricava avião deles precisando? E a outra pergunta, como os Estados Unidos e a França ocuparam o mercado mundial, fabricando os mais variados tipos de aviões para ser fornecidos para o mercado mundial, inclusive para nós próprios. E foi aí que, embora distante daquela época do centro de decisão, que era no Rio de Janeiro, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, o Benedito César, filho dele era Vitor, e eu próprio frequentávamos o Aeroclube de Bauru. E verificamos que todos os aviões do Aeroclube, exceto de alguns poucos, eram fabricados nos Estados Unidos e eram importados. E aí minha pergunta, 40 anos depois do feito de Santos Dumont em Paris, por que o Brasil não prosseguiu, honrando a memória daquele nosso pioneiro, ocupar uma posição de destaque? E foi aí que, em 1945, nós tínhamos um suíço, com educação alemã, Hendrik Kurz. Ele abriu-nos o mundo de facto por quanto seria fascinante fabricar o avião. Eu não sei se já perceberam, no avião, ele tem todas as tecnologias que nós conhecemos. Aqueles que têm amor à tecnologia, mecânica, eletrônica e todas as demais ciências envolvidas, encontrarão alguma coisa dentro de um avião. E mostrando que a máquina que voa é um produto absolutamente complexo
e que precisa um volume de conhecimento bastante grande. E foi aí que o curso chamou a nossa atenção, que quem fazia isso eram engenheiros aeronáuticos. E aí, nós dois, o Zico e eu próprio, nós constatamos que não havia escola de engenharia aeronáutica no Brasil, como tem agora, hoje aqui na própria Universidade do ABC, inclusive se estendendo para a área espacial, mas nós não tínhamos nada disso no Brasil, embora em 1918 os franceses criaram a primeira escola de formação de engenheiros aeronáuticos. E foi aí que esse meu amigo e eu próprio decidimos fazer concurso nacional para a Força Aérea, apenas para ficar dentro dos quadros da Força Aérea que nós imaginávamos que poderia nos ajudar no nosso sonho de ser engenheiro aeronáutico um dia. Fomos aprovados no concurso em 1946 e a partir de 1946 fizemos o curso de graduação, saímos oficiais aeronáuticos e foi aí que nós soubemos em 1950 da ousada, eu diria, corajosa, diria, patriótica decisão da Força Aérea de criar o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O criador era o tenente-coronel Casimiro Montenegro Filho, posteriormente promovido até baixo da Marechal do Ar, quando ele morreu. Ele morreu já há um bocado de tempo, mas ele dizia: o Brasil só vai fabricar aviões se antes fabricar engenheiros e técnicos. E é aqui que nós estamos. Vocês que estão sentados aí agora podem ser o ponto de partida de novos saltos para frente. E eu queria estimulá-los nessa direção de pensar grande, de pensar que o futuro não pode ser impossível, desde que decidam fazer qualquer coisa dessa natureza e pensar realmente que pode produzir produtos novos. Hoje, nós somos dominados pelas inovações. As inovações estão chovendo de todas as maneiras. Mas lembre-se que todas essas inovações estão atravessando o Equador. Elas vêm do hemisfério norte. A contribuição do hemisfério sul é razoavelmente pequena. Infelizmente, um choque inesperado. O meu amigo Zico morreu num acidente em 1955. E foi aí que eu vi como se tivesse sido ampuntado aquele sonho que nós nutríamos juntos de poder fabricar alguma coisa aqui no Brasil. No entanto, recuperado daquele choque enorme, eu continuei a perseguir a qualificação como engenheiro aeronáutico, tentando uma bolsa do Ministério da Aeronáutica para cursar o ITA. E tive que esperar mais ou menos 8 anos antes que a legislação me permitisse pleitear uma bolsa. Consegui essa bolsa em 1958 e me graduei engenheiro aeronáutico com 32 anos em 1962. Quer dizer, já bastante idoso em relação à idade média de vocês. Mas a ideia era sempre continuar nessa direção. E foi aí então que eu senti claramente que na escada do sucesso eu tinha subido um precioso degrau. Eu estava graduado em engenheiro aeronáutico. E aí começou a nutrir realmente a ideia de que, com a qualificação necessária, que algo diferente podia ser feito. Mas o mercado já estava inteiramente ocupado pelos americanos e pelos europeus. Não tinha mais espaço para ninguém. E foi aí que eu montei um pequeno grupo de colegas, graduados também pelo ITA, um grupo que não ia dar certo. Nós brincávamos muito dizendo que era um grupo de Silvas e de Oliveiras. E Silva e Oliveira não fabricam avião. Nós precisávamos de credibilidade. E tentamos essa credibilidade, por sorte, contratando um francês que trabalhou conosco, o nome de Marcos Rolf, para dar credibilidade ao nosso grupo, porque não era possível pensar que José da Silva fizesse avião. E foi aí que trabalhamos com esse francês, não foi longo tempo,
mas foi suficiente para nos dar uma credibilidade para começar a falar mais pesadamente a respeito do que nós tínhamos na cabeça. E durante esse tempo todo, nós compreendemos por que não tínhamos conseguido conquistar o mercado mundial. Nós estávamos, todos os pioneiros que sucederam Santos Dumont tentaram fazer aviões semelhantes aos que eram fabricados na Europa e nos Estados Unidos. Ora, nós no Brasil, ainda hoje, naquela época sobretudo, era um país muito difícil para investir, que é o nosso caso do Brasil, ainda hoje, infelizmente. E nós dissemos que nós tentávamos fazer aviões semelhantes aos que os europeus e americanos estão fazendo, nós vamos certamente ser derrotados. E foi justamente aí que nós começamos a pensar se poderia existir um avião diferente, um avião que não sofresse as pressões da concorrência, porque a concorrência mundial já estava produzindo uma quantidade apreciável de aviões e, efetivamente, eles poderiam nos derrotar facilmente. Mas nós, numa persistência bastante grande, com quase 2 anos de trabalho, nós, numa madrugada de 1965, aliás, as boas coisas que aconteceram comigo, em particular, aconteceram de madrugada, trabalhando fora de hora. E foi aí, então, que vimos os relatórios da Força Aérea que diziam que o Brasil, em 1957, tinha cerca de 400 cidades que dispunham de serviços de transporte aéreo, de transporte regular nos seus aeroportos. Em 1965, quando nós estamos vendo essas linhas do relatório, o Brasil tinha apenas 45. Começamos a checar, a verificar nas revistas estrangeiras que recebíamos. Na época não tinha internet, não tinha computador, nada disso. Nós vimos que nos Estados Unidos 2.400 cidades tinham deixado de ter transporte aéreo. E aí veio uma pergunta muito instigante, que nós tentamos responder. E essa pergunta foi clara. Tinha sido inventado o motor a jato, todos os aviões estavam sendo equipados com motor a jato, e como nós sabemos, os aviões a jato são muito mais velozes e, portanto, de uma forma mais ou menos proporcional, requerem pesquisas mais longas, pavimentadas, não podiam pousar nos aeroportos não pavimentados, e ficou muito claro para nós que esse mercado estava sendo esquecido pelos dominantes, pelos fabricantes dominantes no mercado mundial. Nesse instante, nós ficamos um bocado emocionados, porque vimos que nós tínhamos descoberto uma nova oportunidade. E essa oportunidade de um nicho aberto no mercado mundial começou a crescer em nossas cabeças. E as empresas líderes, felizmente para nós, achavam que não era possível fazer um avião que, com menor número de passageiros, pudesse ter uma rentabilidade adequada para chegar às pequenas cidades. Mas nós acreditamos fortemente que poderia haver espaço para isso. E foi então que nós estávamos trabalhando no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do CTA, Força Aérea em São José dos Campos, e era o lugar certo para nós fazermos um demonstrador do conceito. Nós tínhamos que demonstrar que o conceito podia funcionar. E foi aí que a Força Aérea nos ajudou extraordinariamente, acreditando que isso poderia ser possível, nos ajudou a colocar um protótipo. Conseguimos alguns recursos, muito poucos, das linhas aéreas, várias unidades da Força Aérea nos ajudaram, inclusive o Parque de Massa, que o comandante do Parque de Massa está aqui presente, ajudou dando peças de matérias-primas para nós. Ocupamos um velho hangar em São José dos Campos, e foi aí que nós começamos a criar o nosso primeiro avião. Essa aí é a foto original do primeiro voo que ocorreu às 6h15 do dia 22 de outubro de 1968. O avião decolou. E foi um espanto em São José dos Campos quando o avião decolou. E o espanto foi muito maior quando o avião pousou. Porque eles eram, aqueles malucos fizeram um avião que decolou depois. E foi realmente
nessa direção que nós tínhamos um troféu, e esse troféu foi chamado Bandeirantes. E foi aí que nós começamos a nova etapa, de lutar pela fabricação seriada, acreditando que nós poderíamos conquistar o mercado não só brasileiro, mas sobretudo o mercado americano, que é o maior mercado aeronáutico do mundo. E todavia, diferentemente do que aconteceu aqui no ABC, que fabrica automóveis sob licença externa, nós não queríamos de forma nenhuma aliança com o mercado estrangeiro, porque nós queríamos a propriedade intelectual e as marcas fossem nossas. De modo que foi um caminho muito mais penoso do que simplesmente trazer capitais estrangeiros para fazer os nossos aviões aqui no Brasil. Foi aí que tentamos que empresas brasileiras fossem estimuladas a fabricar esse avião. Ninguém concordou. Mesmo aqui no ABC, eu tive várias reuniões com muitas empresas, eram sobretudo empresas estrangeiras, não estavam absolutamente interessadas e nem acreditavam que um projeto brasileiro poderia vingar. Foi um momento muito difícil, mas felizmente a Força Aérea continuou nos apoiando e nós não pensávamos absolutamente em fazer uma companhia internacional, para que a propriedade intelectual e a marca dos aviões fossem nossos. E foi aí que ocorreu a ideia de levar ao governo brasileiro uma proposta de dar uma solução para a aviação semelhante à Petrobras. A Petrobras tinha sido criada em 1953 por Getúlio Vargas sob a forma de capital misto, quer dizer, capital privado e capital governamental. A resposta do governo foi prontamente não. O governo não fabrica aviões, quem fabrica avião é o setor privado, mas nós não tínhamos conseguido isso. Mas, como sempre, quando a gente crê em alguma coisa com muita força, acontece alguma coisa por fora que, de repente, começa a aparecer uma solução. E essa solução surgiu num domingo, 7h30 da manhã, no dia 20 de abril de 1969. Fazia 6 meses que nós tínhamos voado, nós não tínhamos encontrado nenhuma solução para produzir, para criar uma empresa que fabricasse os aviões. O presidente da República estava indo para uma solenidade em Guaratinguetá, uma cidade lá próxima de São José dos Campos. O campo estava fechado por nevoeiro. Eu, às vezes, digo que Jesus Cristo ou o próprio Cristo tenha colocado o nevoeiro naquele aeroporto e o avião foi desviado para São José dos Campos. Todas as autoridades tinham ido para Guaratinguetá para receber o presidente. E sobrou para mim, ele foi operador da torre, eu era major da Coab na época, perguntou se eu podia receber o presidente da República. Eu falei, claro que posso, né? Evidente que posso. Pede a ele para parar com o avião dele na frente do nosso hangar. Eu faço aspas, porque era realmente muito pobre o hangar. Muita gente dizia até que era carpintaria que fabricava avião. Mas, de qualquer maneira, com entusiasmo, eu tive a maior oportunidade na vida de fazer uma lavagem cerebral na cabeça do presidente, para pedir a ele para mudar a política governamental de fazer uma sociedade mista, capital do Estado e do setor privado, de modo que nós pudéssemos dar partida nesse projeto. O incrível disso foi que o presidente da República acreditou. Uma palavra muito importante, crédito. A gente tem que gerar confiança para que o crédito possa existir. E foi aí que o presidente acreditou no projeto, disse que ia pensar no assunto e, mais importante, pensou. Quer dizer, não foi um político que simplesmente prometeu. Não, ele pensou. E foi aí, então, que houve um sucesso, ele nos convidou para fazer uma apresentação em Brasília. Aliás, teve o presidente, na época, o ministro da Aeronáutica, nos apoiando intensamente. E apresentamos um projeto de fabricar aviões e tentando vender para os demais ministros a ideia de que nós poderíamos fabricar aviões que poderiam voar em todos os países do mundo. E foi aí que, pela primeira vez, foi falada a palavra
empresa brasileira, não, palavra Embraer, empresa brasileira de aeronáutica. Eu fui eleito presidente dessa companhia. Nós fizemos uma projeção extremamente ousada do ponto de vista estratégico, embora não tivesse nenhuma ferramenta que pudesse apoiar isso na época. Produtos originais, sob nossa propriedade intelectual, mas respondendo a requisitos internacionais. Criar as tecnologias necessárias para a gente assegurar essa independência. Investir em educação, que é justamente o que está acontecendo aqui. Em treinamento. E geração de uma força de trabalho de uma região que plantava arroz e ordenhava vaca, que era leite e arroz. E esse pessoal tinha que ser transformado em fabricante de avião. E com isso nós colocamos a chave importante de tudo que estamos fazendo, conquistar a reputação mundial. Difícil, né? Um bocado difícil, mas não impossível. E foi nessa direção que trabalhamos. A FAB foi crescendo a sua confiança em relação à empresa que nós tínhamos criado e encomendou 80 unidades da versão MD-110, e que um desses aviões está aqui. Eu não consegui ver o número de série dele, mas parece que o número de série dele é 61. E se fosse 61, ele deve ter sido fabricado em 1977. Quer dizer, ele já está com mais de 40 anos de uso. E é esse avião que vai ficar aqui como motivação para vocês que tudo é possível, desde que efetivamente ele insistam nessa direção. Mais tarde, a Força Aérea encomendou 80 aviões de caça, aviões de treinamento a jato. Nós trabalhamos com os italianos fazendo esse avião, por encomenda da Força Aérea. A Força Aérea foi extremamente generosa, porque nos deu um grande pré-pagamento que permitiu o capital de giro para nós avançarmos. O Ministério da Agricultura também nos ajudou na época, encomendando um avião agrícola que está em produção até hoje. Milhares desses aviões estão voando no mundo hoje, em 17 países do mundo que estão operando esses aviões. E notem aí o que aconteceu, foi um binômio de apoio, governo mais operação industrial. Hoje a nossa legislação cria enormes dificuldades para isso, mas essa associação tem um valor extraordinário que precisa ser explorado. Em 1975 ficou claro para nós, embora não soubéssemos isso anteriormente, que nós precisávamos chegar com uma certificação adequada para o mercado mundial. Essa certificação vinha dos Estados Unidos. Tentamos os contatos, o Ministério das Relações Exteriores nos ajudou. Nós tivemos um inspetor da unidade de certificação dos Estados Unidos de aviões, e prontamente fez um trabalho de mais ou menos uma semana, mostrando que nosso avião jamais poderia ser certificado nos Estados Unidos. Em condições normais, muita gente desistiria. Não foi nosso caso. Nós continuamos a insistir, conseguimos um acordo ao lado do Itamaraty, nosso Ministério das Relações Exteriores, nos aproximamos do Departamento de Estado dos Estados Unidos e conseguimos um gol de placa, um acordo de certificação bilateral com os Estados Unidos. E foi realmente a tampa da garrafa que nós precisávamos, ou da champanhe, porque a hora que tirou essa tampa da garrafa, nós tínhamos o avião adequado para atender essas 2.400 cidades americanas que tinham ficado sem transporte aéreo. Mas notem que as coisas vão se encaixando. E quando a gente tem certeza do que está fazendo, parece que as coisas em volta começam a se ajustar para que possam, de alguma maneira, ajudar. E foi aí que nós iniciamos a carreira da Embraer, ocupando uma posição extremamente importante na área do transporte aéreo regional, que não existia. Nós convencemos os americanos a criarem a Associação Americana de Transporte Aéreo Regional, que foi criada em 1978, e a partir daí desse esforço nós saltamos para a Europa, Estados Unidos, Europa,
Estados Unidos, e aí Austrália, Nova Zelândia, onde nós tivemos enorme sucesso. Aí seguiram outros produtos, que acho que tenho certeza que conhece. Um avião de caça com os italianos, o próprio Tucano tem aí os aviões executivos, como já mencionei, agora o Carneiro 390, e os aviões que estão voando em 90 países do mundo, transportando pessoas, contribuindo para o desenvolvimento. Em 1990, como qual acontece com qualquer empresa, recebemos uma grande sacudida. A Embraer, por força de modificação da lei das sociedades anônimas, só tinha um caminho a ser escolhido, ser privatizado. Foi todo mundo contra. Em particular, aqui no ABC, o Sindicato dos Metalúrgicos foram absolutamente contra a privatização. Chegaram a fazer meu enterro simbólico lá em São José dos Campos. Aliás, aqui nessa plateia, eu acho que sou o único cara que viu o seu próprio caixão. E foi realmente, apesar da oposição, nós conseguimos privatizar a Embraer em 1944 e devido a uma série de ações do governo federal, que tinha congelado os ativos das empresas, obrigando a Embraer a fazer cortes de custos, interromper um programa que nós estamos fazendo e vendendo 2.500 aviões da Piper aqui no Brasil, que um programa foi descontinuado. Tentamos fazer uma participação da Argentina para começar a internacionalizar a produção de aviões na América Latina, não simplesmente se fixar lá no Brasil. Infelizmente não deu certo isso, os argentinos não cumpriram o contrato, mas de qualquer maneira nós prosseguimos e com aquele passo corajoso da privatização, nós criamos a Embraer de novo, uma nova empresa que foi criada, aí sob o domínio da iniciativa privada. Nós já tínhamos conquistado uma boa posição como companhia estatal e isso foi de enorme ajuda para partir da nova empresa. Hoje, nós podemos dizer que podemos comemorar uma vitória. Aviões brasileiros voando em mais de 100 países, com produtos de marcas próprias, respondendo a requisitos mundiais, intensa inovação. A inovação tem sido absolutamente necessária, renovando os produtos e ganhando segmentos de competitividade. Nós hoje vendemos os nossos próprios aviões. Nós não trabalhamos com representação. Quer dizer, são brasileiros que vendem aviões no mundo inteiro. E olhamos para o futuro sempre acreditando no Brasil e que nós podemos ser muito melhores do que somos hoje. O fato é que hoje nós temos uma multinacional latina, talvez uma das poucas que existe aqui no nosso continente. E estamos com oficinas, escolas de treinamento, fornecimento de peças de reposição, manutenção, nos mais variados países do mundo, dando um sustentáculo para a operação dos nossos aviões em todos esses países. De modo que, em resumo, eu diria que podemos colocar a Embraer como uma vitória da educação que está acontecendo aqui, estreita participação do governo e ousadas decisões, de ousados e ousadas, que possam ter o discernimento de fazer alguma coisa nova e com a coragem daqueles que têm a vitória na sua cabeça vencerem. Se nós analisarmos um pouco do que aconteceu, a gente veja, nós vemos que isso tudo começou com um sonho. Sonho lá de Bauru, em 1945, por influência do Heinrich Kurz, um alemão que nos ajudou extraordinariamente. Criação de um grupo motivado, aprendizado intenso, querendo aprender de toda forma possível e trabalhar sob a esfera da confiança. Confiança da Força Aérea que nunca nos foi negada e que até hoje nós desfrutamos disso como se fosse uma joia brilhante que nós precisamos conservar. Houve requisitos agora, recentemente, depois de muitos anos, para o novo avião supersônico da Força Aérea, inclusive com o que ficou estabelecido pelas autoridades que
o próprio São Bernardo iria participar desse projeto. Esse é um projeto que, na minha opinião pessoal e de muitas pessoas que estão envolvidas com a construção do Brasil do futuro, achamos que devia ser um projeto feito à indústria nacional, e não simplesmente otorgado por uma companhia estrangeira chamada Saab, que estava quase quebrando. Quer dizer, nós achamos que nós deveríamos ter feito uma contratação à área à indústria nacional, da mesma maneira que o próprio governo federal compra automóveis aqui, fabricados sob licença estrangeira, e novamente nos jogou nessa rede da licença. E a licença funciona sempre daquele jeito. Os licenciadores nunca permitem os licenciados concorrerem contra eles. E isso está na nossa cabeça. Nós, brasileiros, sempre preferimos um produto estrangeiro que um nacional. Do mesmo modo, em relação ao nosso governo, na nossa democracia peculiar, nossos representantes dizem ao povo o que ele tem que fazer. Uma real democracia é o contrário. O povo que tem que dizer o que o governo deve fazer. Mas, infelizmente, não é assim que nós atuamos, mas nós temos que mudar isso se nós queremos mudar realmente esse Brasil. Por outro lado, nós não temos muito tempo. O mundo está avançando, culturalmente, em termos de produtos. Todos vocês devem ter no bolso telefone celular e coisas dessa natureza. Nós não temos participação nenhuma na produção desses produtos e nos empregos que são gerados para produzir. O comércio mundial está crescendo um bocado. O Brasil participa hoje apenas 1% do mercado internacional, fazendo com que aqui no Brasil, como empresa isolada, a Embraer é a maior exportadora do Brasil. Para o Brasil é um número pequeno, mas eu diria que é significativo. Nós temos que multiplicar isso por 1000, possível por 1 milhão, se for o caso. Mas nós vemos que os países que se desenvolvem hoje não fogem desse binômio inovação, competência, que são duas palavras absolutamente fundamentais para a fabricação do futuro que nós almejamos para o nosso país. Empreendimentos semelhantes têm sido criados em todo o mundo, resultando em alguma coisa que nós sentimos aqui. São tecnologias novas, com criatividade e inovação, estimulam os empreendedores e um resultado que realmente machuca. Né? Nós temos aqui em São Bernardo, em todas as cidades brasileiras, em todas as cidades do mundo, produtos de todo o mundo. Se nós formos as cidades do exterior, não há produtos brasileiros nas vitrines. Quer dizer, nós podemos olhar isso com tristeza, mas também podemos olhar isso como uma oportunidade de mudar. E o processo de mudança está aí com cada um de vocês. Vocês que estão se graduando numa escola diferenciada e que vai dar um diploma para vocês que vai permitir vocês abrirem um horizonte imenso. E eu peço que não fujam a responsabilidade do que vocês precisam fazer para nós aproveitarmos essa oportunidade e ter produtos brasileiros em todo o mundo. Vocês viveram, estão vivendo, e as gerações de hoje estão experimentando rupturas com o passado. E essas rupturas estão dando oportunidades imensas. Precisa sempre ter objetivos claros, conquistar apoio, confiança, toda essa história que eu coloquei aqui longamente para todos. Nós estamos dando pouco valor às marcas. Embora nós sejamos que ver muitas delas, inclusive desse Google que eu coloco aqui, nós estamos absolutamente subordinados a isso. Marcas comerciais que nós não temos praticamente quase nenhuma no mercado mundial, estão batendo recordes de conhecimento. Propriedade intelectual. Eu nem sei se a universidade aqui tem um departamento de propriedade intelectual e de patente. Se não tem uma sugestão, vamos fazer para estimular efetivamente a inovação e que possa ter essas invenções inovadoras. Os licenciadores das marcas, repito agora, não deixem os licenciados concorrer contra eles. Portanto, nós não podemos continuar como licenciados. Nós temos que iniciar o nosso processo de sermos licenciadores, como é o caso
da Embraer, que já licenciou a China, o Egito, a Grã-Bretanha e vários outros países estão fabricando produtos sob nossa licença, invertendo o processo. E o mundo está sob o choque das inovações. E transformações estão ocorrendo uma atrás da outra. Nós temos que entrar nessa fila e não ocupar o último lugar dessa fila. O sistema de comunicações revolucionaram o mundo. E, por outro lado, a educação passou a ser o mais importante atributo no cenário mundial para o desenvolvimento e o crescimento dos países. Os novos países emergentes, que hoje são objeto de nossa admiração, o caso último agora da China e da Coreia do Sul, eles foram motivos de uma manchete do jornal Financial Times de Londres, dizendo que a Coreia do Sul progrediu por fanatismo à educação, e a China pela maior revolução educacional do mundo moderno, mostrando que efetivamente é uma relação de causa e efeito. Educação e competência de um lado e resultados do outro. Os resultados, por sua vez, nos brasileiros no campo de educação ainda se mostram insuficientes para assegurar ao nosso país gigante encontrar os seus caminhos. Nós temos que nos desenvolver, porque o próprio artigo 205 da nossa Constituição diz que educação é dever de todos. O dever meu e de cada um que está sentado aqui nessa plateia. É claro que os desafios são grandes, são muito grandes, mas nós não devemos ter medo dos desafios, nós temos que atacá-los. E hoje nós estamos acomodados em exportando produtos primários e comprando produtos caros. Essa conta não se fecha. E não se fechando essa conta, pode ter certeza que nós vamos enfrentar dificuldades econômicas muito maiores do que nós temos agora. Por outro lado, os exemplos vêm do mundo. O mundo foi construído por líderes que mudaram. E eu espero que entre vocês aqui que tenha líderes que façam mudança no sistema e façam com que efetivamente nós possamos ser diferentes. Porque nós sendo diferentes, nós proporcionaremos para os nossos filhos e descendentes um mundo bastante melhor. Nós temos que multiplicar esse exemplo através de lideranças e de inovações. E com a ousadia necessária para se arriscar comprando produtos caros. Essa conta não se fecha. E não se fechando essa conta, pode ter certeza que nós vamos enfrentar dificuldades econômicas muito maiores do que nós temos agora. Por outro lado, os exemplos vêm do mundo. O mundo foi construído por líderes que mudaram. E eu espero que entre vocês aqui que tenha líderes que façam mudança no sistema e façam com que efetivamente nós possamos ser diferentes. Porque nós sendo diferentes, nós proporcionaremos para os nossos filhos e descendentes um mundo bastante melhor. Nós temos que multiplicar esses exemplos através de lideranças e de inovações. E com a ousadia necessária para se arriscar em caminhos novos. E usando a imensa capacidade da educação de transformar. Sejam certos, e se lembrem disso, no dia que receberem a graduação de engenheiros aeronáuticos. Vocês vão se sentir transformados em pessoas capazes que podem fazer diferença. E o futuro que se pode fazer é mais para essas diferenças acontecer. Por outro lado, sejam grandes líderes. E grandes líderes não têm uma preferência. O líder aparece de repente por uma razão qualquer que foi o início do processo de transformação. Melhorou agora? E essa educação para que nossos filhos possam ter melhores oportunidades. Eu termino com 2 eventos que aconteceram comigo em particular. Em 1994, um deles é de uma observação que não sei se já
passou pela cabeça de cada um, mas o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, que é um dos prêmios mais consagrados do mundo. Na América Latina, Argentina tem prêmio Nobel, Chile, Venezuela, Peru, Colômbia, e no Brasil 0 prêmio Nobel. Por que isso? Por que nós não modificamos esse negócio? Nós estamos trabalhando aí num projeto para ver se nós conseguimos identificar líderes para fabricar um prêmio Nobel, porque o Brasil precisa disso. Eu recebi uma notícia nessa semana que uma escola de pós-graduação, Instituto da Califórnia, Instituto de Tecnologia da Califórnia, onde eu tirei minha graduação de Master, em 1966, essa escola conquistou 34 prêmios Nobel. Qual a diferença? Por que nós não conseguimos, não colocamos as nossas escolas no mercado internacional e começamos também a produzir candidatos possíveis para o prêmio Nobel? E foi justamente aí, em contato que eu tive com a Suécia, e o rei da Suécia me concedeu a honra de pertencer à Academia Sueca de Engenharia. Em 1994 fez um banquete, e no final do banquete, quando eu recebi minhas credenciais, eu percebi que eu tinha na minha frente 3 membros da comissão que indica prêmios Nobel. E eu perguntei a eles por que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. A resposta deles foi muito bem. Eles disseram: vocês brasileiros são destruidores de heróis. Todos os brasileiros que foram candidatos a prêmio Nobel foram derrubados pelos próprios brasileiros. Ao contrário dos outros países, que quando uma pessoa indicada a prêmio Nobel, parece que existe um movimento social de apoio à candidatura de conterrâneos. Isso significa o quê? Está faltando confiança entre nós. Olhem para o lado de cada um de vocês. Olhe o companheiro do lado e o companheiro da direita ou da esquerda. Ao seu lado vocês podem ter um líder, um sujeito que pode ser respeitado e pode ser cultivado. E através dessa confiança que a gente pode dar a cada um, efetivamente começar a criar diferença. E tive um segundo episódio, eu fui convidado pelo Peter Drucker, que conhece, considerado o Papa da Administração Mundial, que ele tinha sido contratado pelo Deng Xiaoping, que é o presidente da China, em 1988, que tinha convidado o Peter Drucker para fazer um projeto de país, para que a China conquistasse o mercado ocidental. E o Peter me convidou para participar do grupo dele, nós éramos 7, nós fomos à China em 1989, fizemos um trabalho de apresentar para a China os atributos fundamentais para que a China pudesse assumir uma posição de liderança no mundo. Eles seguiram razoavelmente aquilo que nós deixamos, evidentemente trabalharam bastante, mas sob uma determinação extremamente firme do grande líder nacional, que era o Deng Xiaoping. E resultado, a partir de 2000, a China começou a assumir posições no mundo e hoje é um dos maiores países do mundo, já está ameaçando até a liderança dos Estados Unidos em termos do que conseguiu. Foi rápido, né? Extremamente rápido, mostrando efetivamente que as ações de hoje têm um efeito enorme no futuro. E de modo que, finalizando, agradecendo a atenção de todos aí, e os estimulando realmente a pensar em grandes, e serem grandes, e produzirem grandes resultados, eu diria que existe a única coisa que impede que vocês possam crescer: medo de uma nova iniciativa. Para transformar, nós temos que efetivamente correr riscos. Os investimentos todos são associados a risco. Não existe investimento sem risco. E tem que acreditar. Acreditar e lutar para vencer esses riscos. E terminando a minha apresentação, eu diria: vamos nos considerar convocados a não desistir do Brasil. Já vi muita gente falando em desistir do Brasil. Agora, nós temos que dizer: não, eu faço questão de atender esse chamado, porque é por aí que nós temos que fazer. E, evidentemente, estando juntos, não desistemos
nunca. E eu desejo realmente muitas felicidades a cada um. Muito obrigado.